Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Nós estamos aí começando a nossa aula. Agora com a nossa segunda aula, nós vamos trabalhar este ano com o livro do sétimo ano. E a partir de hoje, nós estamos trabalhando com este livro. E todos os exercícios, tudo que nós vamos passar para vocês está aqui no livro. Então nós não teremos mais impressão de lista de exercícios, e sim utilizaremos o livro. Então, para não ficar muito longo, vamos abrir aí o nosso livro a partir da página 6 e vamos começar então a nossa aula. Na página 6, nós vamos trabalhar um pouco da página 10, conjunto números inteiros e sequências, até chegar na página 22, até a página 22. Ok? Números inteiros e sequências é então a nossa aula que nós vamos começar a partir de agora. Beleza. Quando nós falamos de números inteiros, nós estamos falando, na verdade, num tipo de número muito especial. Porque esse número representa valores positivos e valores negativos. Valores esses que vão ser super importantes na nossa vida, uma vez que eles têm que nos dar um caminho para onde seguir, principalmente no que fala na questão de temperatura, distância, profundidade, altura, tá? Então, todos esses tipos de aspectos. Para nós iniciarmos a nossa aula, abramos os nossos livros a partir da página 12, que nós vamos trabalhar aí a parte que é temperatura. Quando nós falamos em valores positivos e negativos, a temperatura é algo que está inerente. Significa dizer que nós vamos trabalhar com valores que indicam tanto temperaturas positivas quanto temperaturas negativas. Vamos explorar aqui no nosso slide, na página 12 e 13, que está falando sobre termômetros. Nós temos aqui, por exemplo, a questão do grau Fahrenheit, e nós temos o grau Celsius. São três escalas: Fahrenheit, Kelvin e Celsius. Por enquanto, aqui nós estamos apenas com Fahrenheit e Kelvin. Se vocês olharem aqui no termômetro de Fahrenheit, tem um solzinho, temperatura elevada, e está marcando 80 graus Fahrenheit. Se vocês olharem aqui no termômetro do lado, nós estamos marcando 5 graus Celsius. Então, tem uma estrelinha aqui que indica frio. Observem também a questão do vermelho, que indica temperatura elevada, e o azul, que indica temperatura baixa. Para nós que temos o corpo com uma temperatura entre 36 e 36,5 graus Celsius, quando nós chegamos a uma temperatura de 23, 19, para nós já é frio. Mas só para colocar vocês dentro do âmbito da coisa, nós temos o seguinte: a água, ela congela, ela petrifica a 0 graus Celsius. E a água entra em ebulição, começa a ferver, ou seja, sai do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Isso você vê constantemente quando você pega uma garrafa, uma vasilha e coloca na geladeira com um pouco de água. Ou quando você pega uma panela e coloca no fogo para que essa
bote um fogo lá e ela entra em ebulição. Você coloca no arroz, um feijão, macarrão e por aí vai. Então, temperatura, nós estamos falando graus Celsius, grau Fahrenheit. Aí na página 12 e 13, algumas questões para vocês responderem, que essas questões vão estar numa lista que nós vamos apresentar para vocês ao final da aula. Outra questão com relação a valores positivos e negativos, nós temos a altitude. Mostramos aqui para vocês o Monte Everest na página 14. O Monte Everest, que tem 8.848 metros acima do nível do mar. O que significa isso? Significa dizer que o nível do mar é o nível zero. Quem está nesse nível? Rios, riachos e mares. Então eles estão nesse nível zero. Acima disso, a temperatura, acima disso, alturas crescem, ou abaixo disso, nós temos as depressões, que vocês conhecem como buracos, a altura decresce. Então, com relação ao Monte Everest, nós temos ele com uma altitude positiva. Tá aqui o monte como bonito. Esse monte, se vocês olharem aí na página 14, ele fica no limite entre a China e o Nepal, né? Com altitude positiva de 8.848 metros. São 8 quilômetros de morro, é muito alto. Leva-se dias para poder chegar ao cume. Muitos escaladores já tiveram a vida ceifada tentando subir o Monte Everest. Com relação a depressões, nós temos um exemplo bem interessante, que são as Fossas Marianas. Essas ficam localizadas no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas. São ilhas que tem ali no Oceano Pacífico. Então, como vocês podem ver aqui no nosso slide, as Fossas Marianas têm uma profundidade de 11.034 metros. Lembrando do Monte Everest, se colocássemos o Monte Everest para cobrir ou para tampar as Fossas Marianas, não seria possível, porque ainda está faltando mais de 3 metros de profundidade. É tão fundo que a luz do sol não penetra. Observe que ela é escura, tá vendo? E existe uma formação vulcânica nas proximidades das Fossas Marianas. Ok? Tá aqui, ó. Certo? A entrada do cânion, tá? A entrada do cânion. Beleza. Vamos em frente. Ainda com relação à questão de valores positivos e negativos, nós temos o tempo. Quando foi determinado, dividido a Terra em meridianos, nós tivemos assim, lá na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Greenwich, é que passa o marco zero em relação aos meridianos. Daí, de 100 em 100 quilômetros, aumenta-se uma hora ou diminui-se uma hora. Então nós temos assim, à direita de zero, a hora vai subindo de 100 em 100 quilômetros, uma hora. Passou o primeiro 100 quilômetros, mais uma hora. Passou o segundo 100 quilômetros, mais 2 horas. E assim por diante, até chegar em mais 12 horas. Se vocês olharem aqui a questão da ilha da Austrália, o país Austrália, que é a maior ilha do mundo, ele possui dentro dela 2 meridianos. E ela ladeia aqui o terceiro, né? O terceiro meridiano. Então tem 3 meridianos só dentro da Austrália. O Brasil, que está à esquerda de Greenwich, né? Do meridiano de Greenwich, nós estamos aqui a 3
né? 3 horas atrás em relação a Greenwich. Por exemplo, se lá no Japão, olha o Japão aqui, ó. Se lá em Tóquio estivesse fazendo, por exemplo, 7 horas da noite, 7 horas da noite, então basta a gente contar lá, ó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas. Então seria uma diferença de 15 horas para chegar aqui no Brasil, certo? Então lá é 7 mais 15, certo? 7 mais 15 é igual a quanto, gente? 7 mais 15? Ixi, Maria. 22, né? 22. Como o dia só tem 24 horas, né? Então aqui seria 22 horas depois. No caso antes, né? Por exemplo, agora que é dia, lá no Japão já é noite, certo? Estamos aqui mais ou menos a 12 horas e 45 minutos. Então seriam 13 horas para frente, tá? 13 horas para frente. Então lá já seria mais ou menos 1h da manhã, quase 2. Beleza. Então quando aqui escurecer, lá será dia. O dia lá é primeiro do que aqui. Para vocês terem uma ideia, um rapaz resolveu fazer uma disputa, né? Na Inglaterra. Ele disse que daria a volta ao mundo em 80 dias. E saiu sem levar em consideração a rotação da Terra, que ele estava elevado, e seguiu no sentido positivo em relação a Londres, em cima de um dirigível. Quando ele voltou a Londres, ele achou que havia terminado o seu prazo. E ele chegou, na verdade, com 2 dias de antecedência dos 80 dias terminados. Só para vocês terem uma ideia. É bem interessante na questão de fuso horário e tempo. Outro ponto muito importante que nós vamos ver na página 16 é a questão monetária. Dinheiro é a mola que move o mundo. Então significa dizer o quê? Que nós temos aí, gente, com relação a dinheiro, valores bem peculiares em relação a positivo e negativo. Imagine vocês que alguém depositasse um determinado valor em sua conta corrente. Esse valor depositado é positivo. E digamos que você, depois desse valor depositado, você utilizou-se desse dinheiro e o gastou. O valor que você gastou, ele é debitado da sua conta. Então, esse valor debitado é negativo. Depositado é positivo. Debitado é negativo. Ok? Vamos à frente. Estamos aí, então, com o conjunto dos números inteiros. Se você observar o zero, nós temos ele aqui. Para a direita estão todos os valores positivos. E para a esquerda, todos os valores negativos. Assim sendo, nós temos o seguinte. Em relação aos valores positivos, cada número que se distancia de zero será maior que o seu antecessor. Tipo assim. 2 é maior do que 1, que é maior do que 0. Com relação aos números negativos, quanto mais distante vai ficando de zero, menor é o número. Por exemplo, menos 4 é menor que menos 3, que é menor que menos 2, que é menor que menos 1, que é menor que 0. Então deu para ver? A outra coisa que nós temos, pessoal, é o valor posicional desses números, quando nós falamos em questão de módulo de número. Então nós temos o seguinte, o módulo do número é basicamente a distância que esse número se encontra da marca 0. Independente do valor, sendo positivo ou negativo, a distância é sempre positiva. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, menos 4, módulo menos 4,
é a distância de 4 até 0. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. No caso, o módulo de menos 4 é 4. Semelhantemente, olha o 6. Ele é positivo, ele está à direita de 0. Mas quando a gente fala em módulo, não vai diferenciar se ele é positivo ou negativo. O que importa é a distância dele até o 0. Então veja bem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o módulo de mais 6 é 6. Tá claro isso? Beleza. Então, pessoal, eu quero deixar com vocês um pequeno exercício, tá? São apenas 32 questões. Ele começa na página 11 e termina na página 20. Essa lista de exercícios você vai responder dentro desses 15 dias próximos. E aí você responde essas questões, você traz as dúvidas para nós na próxima segunda-feira. E estamos aqui para receber daqui a mais 2 segundas-feiras. Podem também ser enviadas para nós pelo privado, como algumas pessoas já o fizeram. Né? Estamos esperando por vocês. Tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente.